Boa noite, igreja. A paz do Senhor. Você pode aplaudir Jesus bem forte. Aleluia. Glória a Deus. Estamos muito felizes de poder compartilhar das Escrituras com os irmãos nessa noite. E o tema da nossa mensagem é tempo de mudança. Esse mês de dezembro, eu creio que é um mês muito chave na vida de todos nós, né? É um mês que nós fazemos planos para o ano que está chegando, é um mês que nós, muitas das vezes, fazemos reflexões daquilo que não deu certo durante o ano e aquilo que nós precisamos melhorar para o ano que vem, e de fato é um tempo de transição, mas não somente falando do mês de dezembro, mas aquilo que nós temos visto a nível mundial, os sinais, as coisas que estão acontecendo, e orando para buscar do Senhor o que compartilhar com a igreja. Para mim, né, vai ser o último culto do ano, de poder estar com a oportunidade de trazer a palavra para a igreja. Então, eu busquei esse tema para dividir com a igreja. E eu queria ler aqui Daniel, capítulo 2, verso 21, onde a palavra diz: Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. É Deus que muda as estações, é Deus que muda os tempos na nossa vida, é Ele quem estabelece reis e que muda reis, é Ele quem fez com que o tempo fosse dividido em dia e noite, é Ele quem estabeleceu que o ano seria dividido em estações. Apesar de Palmas, Tocantins, ter só 2 estações, né? Chuva e calor, mas o fato é que existem 4 estações, né? Tem a estação, de fato, do calor, do verão, tem a estação das chuvas, tem a estação do frio, tem a estação da seca, né? É Deus que estabeleceu todo o processo do ecossistema dividido em ciclos. E assim é a nossa vida, assim somos cada um de nós. Talvez se eu olhasse para o rostinho de cada um de vocês tem uma história de vida, cada um de vocês estão passando por um momento na vida. Uns pensam em casar, outros já estão no casamento, estão de olho naquilo que vai acontecer na vida dos filhos, outros estão de olho na profissão que vai atuar, em fazer um curso, qual vestibular fazer, qual curso enfrentar, enfim, tantas são as decisões que nós precisamos tomar e, geralmente, via de regra, dezembro é um tempo muito chave para tudo isso, né? Nesse momento que nós estamos vivendo, é um momento muito chave. Se nós olharmos para fora da nossa vida pessoal, da nossa individualidade, nós podemos olhar as notícias que estão aí fora. O mundo está mudando, a sociedade está mudando, o tempo está mudando, né? Nós estamos vivendo em um mundo pós-pandemia que está sofrendo uma digitalização violentíssima. Já se falam aí no 6G que está às portas, que vai ser uma velocidade quântica. Imagine quando de fato isso chegar para nós, como vai ser rápido a transformação das coisas. Talvez nós vamos viver, já se fala que poderemos viver 5 anos, transformações que demorariam 50 anos para acontecer. Então, o fato é que nós estamos vivendo um momento de mudança. Mas aí fora, se olharmos as notícias, nós temos muitas más notícias. Apesar de, por um lado, nós observarmos que a sociedade vive um momento de conforto, de comodidade, nós aprendemos a trazer a comida através de um toque no aplicativo, nós aprendemos a facilitar as coisas,
nós deitamos na cama, temos 3 controles remotos do nosso lado, um controle da TV, um controle do box, um controle do ar-condicionado, tudo está muito fácil, tudo está muito na ponta de um clique. Por outro lado, nós temos ouvido muitas más notícias. A economia vai mal, a política vai mal, a liderança global vai mal. Nós temos ouvido falar de guerra, nós temos ouvido falar de rumores de guerra, nós temos ouvido falar de doenças. Recentemente surgiu uma nova pneumonia que está atingindo muita gente na China, já migrou para a Europa e tudo indica que ela já está no Brasil. Apesar de não ser um vírus novo, o fato é que os sinais, as notícias que estão aí fora não são boas notícias. Mas, diante de tudo isso, diante de todo esse cenário, do ponto de vista bíblico, qual é a palavra de Deus para nós, mesmo diante dos dias maus, mesmo diante de tanta notícia ruim? E eu citei até esse exemplo hoje de manhã, que às vezes quando nós estamos conversando com os irmãos, nós estamos às vezes repartindo aquilo que nós estamos sentindo, aquilo que nós estamos ouvindo, e a gente fala com o irmão: olha, realmente o negócio está complicado, né? Guerra lá em Israel, guerra na Ucrânia, e agora estão falando que vai ter uma guerra aqui na Venezuela e tal, e as doenças, e isso e aquilo, e aí logo a gente já ouve a famosa frase: Jesus tem que voltar logo. Mas essa expressão, ela quer dizer o quê? Jesus tem que voltar para resolver os problemas da sociedade. Mas o fato é que, escatologicamente falando, mesmo com a volta de Jesus, a coisa aqui não vai ser tão boa assim não. Eu quero te dizer que com o grande e terrível dia do Senhor, as coisas não vão ser tão boas como nós imaginamos. A Bíblia diz que esse dia será grande e terrível. Vai ser um glorioso dia para os salvos, para os santos, que anseiam o retorno do Messias. Mas para aqueles que vivem debaixo da desobediência, será um dia terrível. A Bíblia diz que ele voltará, e certamente o Senhor voltará. Como nós ansiamos por esse dia. Mas o fato é que diante de tanta má notícia, e se escatologicamente falando, a coisa tende a piorar do ponto de vista escatológico. O que a Bíblia diz para mim e para você? Pastor, fala logo, seja prático, seja objetivo, para de dar a volta. A Bíblia diz em Salmo 112, é um salmo que eu gosto muito, verso 7, não temais as más notícias. Não temais as más notícias. Não fique preso às más notícias. Não fique colocando expectativa no noticiário. Não fique colocando a sua expectativa nessas coisas dessa vida. Porque certamente, no meio da crise, Deus tem provisão para os seus filhos. No meio do caos, Deus tem paz para nós. Foi assim que Jesus dormia num barco no meio da tempestade. Foi assim que Deus cuidou de uma nação inteira dentro do deserto, num lugar de profunda escassez. Deus os sustentou, Deus os guardou, Deus fez água sair da rocha, Deus fez o pão descer do céu, Deus fez carne cair do céu, as codornas. Deus cuidou do seu povo, mesmo num ambiente hostil. Deuteronômio capítulo 6, verso 10, essa é a palavra que eu tenho para você essa noite. Deuteronômio 6, 10. O Senhor, o seu Deus, os conduzirá à terra que daria a vocês, sobre a qual jurou aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Terra com grandes e boas cidades que vocês não construíram, com casas cheias de tudo o que há de melhor,
de coisas que vocês não produziram, com cisternas que vocês não cavaram, com vinhas e oliveiras que vocês não plantaram. Uau! Essa é a palavra de Deus para um povo que era escravo, que tinha acabado de sair do Egito, que não tinha nada, só tinha a roupa do corpo, alguns animais, alguns pertences pessoais. E Deus olha para essa nação e fala: eu vou levar vocês para cidades que não foram vocês que construíram. Eu vou dar para vocês casas que não foram vocês que edificaram. E olha que de edificação de casa o povo hebreu conhecia. Eram eles que fabricavam tijolos no Egito. Eram eles que construíram toda a estrutura do Egito. E o Senhor continua dizendo que colocaria eles dentro dessas casas que tinham provisões, recursos, coisas que não foram eles que produziram ou compraram. Em outras palavras, Deus está dizendo: eu sou o seu provedor. Eu sou Jeová Jiré, no meio do caos. Eu sou a tua provisão. É isso que o Senhor está falando para este povo. Eu queria passar um vídeo rapidinho para vocês, que mostra esse momento chave na história de Israel. Queria pedir ajuda para a mídia, para passar aí o vídeo. Fala do momento chave em que o povo hebreu atravessou um tempo de transição, um tempo de atravessar o Jordão. Esses momentos chave de travessia na história de Israel fala de um antes e um depois. Assim como nós vamos ter 2023 e 2024, nós vamos cantar aquela musiquinha: adeus ano velho, feliz ano novo. Tinha aqui um povo antes do Jordão e outro povo depois do Jordão. O povo antes do Jordão era um povo que tinha atravessado o deserto, tido várias experiências com Deus, mas não tinham muitas experiências em guerra, não tinham muitas experiências em batalhas. Eles iriam enfrentar gigantes, eles iam enfrentar homens de 3 metros de altura e 12 dedos, eram os Enaquins, com espadas pesadas. A Bíblia fala que Golias, que Davi enfrentou, era descendente desses Enaquins, e Golias, só a lança dele pesava 18 quilos. Talvez o mais forte dessa casa teria dificuldade de manejar essa lança. Então, eles iriam enfrentar isso. As notícias para eles não eram notícias tão fáceis. Talvez para nós que lemos um texto como esse de Deuteronômio 6, nós nos enchemos de fé, nos enchemos de expectativa, mas eu creio que para aquele povo não foi fácil crer diante daquilo que eles estavam vendo que eles tinham que enfrentar. Hoje nós falamos: muitos não entraram na terra da promessa porque não creram, porque murmuraram, mas o fato é que realmente foram dias de decisões difíceis. E muitas vezes na nossa vida nós enfrentamos decisões difíceis de tomar, coisas que nós temos que deixar para trás para avançar para aquilo que está diante de nós, e nós de fato temos que nos apoiar naquilo que a Bíblia diz. Como então se posicionar diante do momento chave de mudança e transição? Vamos caminhar para os nossos famosos 3 pontos. Primeiro, eu queria falar um pouco sobre discernimento. Josué capítulo 2, verso 1. Então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 espias e lhes disse: vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali passaram a noite. Antes de atravessar o rio, Josué novamente manda espias. Se antes Moisés pediu para que 12 espias entrassem na terra
para espiar a terra, para sondar a terra, para discernir, para entender qual eram os gigantes, qual era o inimigo que eles iriam enfrentar. Agora Josué, mais uma vez, manda espias para sondar a terra. Isso fala de fato, meditar, entender o que está por vir. Muitos de nós paramos às vezes para planejar. Nós paramos para planejar o ano que está diante de nós. Nós paramos e pensamos antes de tomar algumas decisões. Nós discutimos, nós buscamos esse discernimento. Eu acho muito tremendo que quando Deus se encontra com Salomão e fala com ele, fala, pede o que você quiser que eu vou te dar. Salomão pede a Deus, ele não pede sabedoria, ele pede discernimento. A capacidade de discernir entre o certo e o errado. E Deus acrescenta na vida de Salomão sabedoria. Além do discernimento, Deus dá a Salomão sabedoria. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 12, quando ele vai falar dos dons, ele fala do dom de discernimento, de entender. A nossa capacidade de meditar, de procurar, de fato, entender o que Deus tem para nós. Quando eu comecei essa mensagem, trazendo para você um entendimento sobre a realidade que está diante de nós, sobre os sinais que estão aí fora, o que a Bíblia diz acerca de tudo isso, nós estamos procurando discernir os tempos. Em Mateus capítulo 16, verso 2, Jesus disse à multidão: quando a tarde vem, vocês dizem, vai fazer bom tempo, porque o céu está vermelho. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está vermelho e nublado. Vocês sabem discernir o aspecto do céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos. Jesus confronta os fariseus, dizendo para eles, olha, vocês sabem olhar para o céu e enxergam com a nuvem e sabem que vai chover. Vocês sabem interpretar os astros, vocês sabem interpretar os céus, mas vocês não entendem quais são os sinais do meu retorno? Vocês não conseguem entender os sinais do fim dos tempos? Vocês não conseguem meditar o que a Bíblia diz acerca disso? Em outras palavras, Jesus, além de estar confrontando a intelectualidade daqueles religiosos, Jesus estava dizendo para eles para voltar para as Escrituras, confrontando eles, dizendo para que eles voltassem a meditar nas Escrituras. Quem busca discernimento, quem busca entendimento, precisa voltar para a palavra, precisa voltar a meditar nas Escrituras. Eu preciso tomar uma decisão. O que a Bíblia diz acerca disso? Eu preciso montar uma sociedade. O que a Bíblia diz a respeito disso? Eu preciso aprovar o namoro dos meus filhos. O que a Bíblia diz a respeito disso? Eu preciso mudar de cidade. O que a Bíblia diz a respeito disso? A Bíblia diz que Abraão, quando saiu de Ur dos Caldeus, ali em Gênesis 12, fala que ele chegou em Canaã, já era a terra da promessa, já era o lugar que Deus tinha dito para ele ir para aquele lugar. Ele chega lá, encontra a terra seca, havia crise, havia fome, havia miséria, havia notícia ruim, a inflação estava alta, o dólar estava alto, a gasolina estava R$50 o litro, e aí ele vê aquele cenário, o que ele faz? Ele desce para o Egito. Ele toma uma decisão própria, uma decisão do coração dele. Quantas vezes nós estamos aconselhando irmãos, estamos aconselhando pessoas que às vezes estão cheias de boas intenções e estão tomando decisões para sua casa, para sua família, são chefes de família, são pessoas sérias, e elas chegam até nós e falam, pastor, ora por mim, porque eu preciso tomar uma decisão séria. Qual é a decisão, meu irmão? Eu quero mudar de país. Não é só mudar de cidade. Não é mudar de Palmas para Porto Nacional. É mudar de país. Eu passei por uma experiência dessa há uns 10 anos atrás. E esse irmão veio até mim
e falou: ora por mim, porque eu estou pensando em mudar para Londres. E aí me chocou na hora, né? Falei: para Londres? Por que tão longe? Não, eu já tenho um inglês fluente, e eu já passei um tempo lá, eu já tenho alguns contatos lá, então eu estou pensando em voltar para lá. Porque no Brasil está muito difícil, as coisas estão muito difíceis, está difícil de arrumar emprego, eu estou passando por dificuldade financeira, então eu decidi mudar para Londres. A hora que ele falou, decidi mudar para Londres, eu falei: mas você acabou de pedir oração, então você já decidiu. Aí ele falou: sim, eu já decidi. Aí eu pensei, de forma muito carinhosa, sem querer ser grosso com o irmão, falei: meu irmão, mas Deus falou com você? Qual é a palavra de Deus que você tem para tomar essa decisão de mudar de país? Afinal de contas, você tem um filho de 3 anos de idade, você vai mudar a cultura do seu filho, e vai mudar tanta coisa. Ele falou assim: Deus não me falou nada, mas eu decidi que eu vou. Aí eu falei: bom, Abraão fez desse jeitinho, e ele desceu para o Egito, chegou lá no Egito, o que ele fez? Mentiu, disse que a esposa não era esposa, era irmã dele, mentiu para Faraó, e depois lá em Gênesis 15, para encurtar a história, Deus faz uma aliança com Abraão, e no final do capítulo Deus fala para Abraão, fala: olha, os seus descendentes ficarão cativos por 400 anos no Egito, por causa desse pecado. Por causa do pecado de tomar decisão sem consultar a Deus, e essa decisão errada trouxe um problema de 400 anos de escravidão. Decisões precipitadas, decisões sem buscar discernimento, sem buscar entendimento. Em Lucas, capítulo 19, verso 44, o Senhor Jesus diz: não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus a visitou. Uau! Eu fico cheio de temor e tremor com esses textos em que Jesus entra em Jerusalém, olha para aquela estrutura dos templos, e ele fala do templo de Salomão, e ele fala: não vai ficar pedra sobre pedra, porque vocês não reconheceram, não discerniram, não entenderam o tempo da minha visitação. Jesus está dizendo: olha, porque vocês não conseguiram discernir a minha presença no meio de vocês, não vai ficar pedra sobre pedra. O templo foi destruído, depois de 2000 anos, se você for lá em Jerusalém, você vai ver só a parede do muro das lamentações, onde os judeus ficam lá orando e balançando, ficou só o muro, o resto caiu tudo, por causa dessa palavra de Jesus em Lucas 19. Por quê? Porque eles não discerniram, eles não perceberam que Jesus era o Messias, eles não entenderam o tempo histórico profético que a nação estava vivendo. Eles não perceberam que o Deus encarnado veio para salvar aquele que havia perdido. Eles não discerniram. Nós precisamos discernir os tempos da nossa vida. Nesses dias de mudança, qual tem sido a sua atitude? No que você tem pensado? O que você tem buscado nesses dias de transição? Chegou aí mês de dezembro, né? Eu creio que a maioria tem aquela preocupação de saber se o dinheirinho vai dar para comprar presente para todo mundo. Esses dias a gente chegou numa comunhão, numa célula, uma célula grande, um líder muito amoroso, e ele falou: não, eu vou ali no carro buscar um presentinho que eu trouxe para fulano e para ciclano, no momento da honra. E eu falei: ele deve ter comprado presente para o anfitrião, talvez para o supervisor de setor, eu estava lá, né, já esperando o meu, e talvez para mais uma pessoa. E de repente o irmão sai com um saco de presente de dentro do carro, cheio de presente, dá presente para todo mundo na célula. Eu falei: glória a Deus. Mês de dezembro nós estamos preocupados em saber se o dinheiro vai dar para comprar presente para todo mundo, se vai dar para comprar o leitão de fim de ano, se vai dar para ir para a praia, né, experimentar água salgada,
passar uma semana com a família. Enfim, tantas são as preocupações do mês de dezembro. Mas será que você tem parado um tempo para buscar discernimento para qual é o momento de Deus para a sua vida? Talvez você possa dizer assim: não, mas eu já casei os meus filhos, eu já estou estável, eu já me aposentei, minha vida financeira está equilibrada e está tudo certo. Glória a Deus. Cada um aqui está vivendo um momento da sua vida. Mas, do ponto de vista coletivo, do ponto de vista histórico-profético, qual tem sido a palavra de Deus para a sua vida nesse tempo? Você não pode viver a vida como se tudo já aconteceu. Você não pode viver a vida como se tudo já está pronto e agora eu vou só, como diz o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não. Nós precisamos estar inseridos naquilo que Deus está fazendo. Nós precisamos alinhar, balizar a nossa vida de acordo com o prumo de Deus para esses dias. Amém? Segundo, o que Josué disse aí? Segundo ponto aí, santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Josué, capítulo 3, verso 5. Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilha entre vocês. Antes da travessia do Jordão, antes do povo atravessar o Jordão, Josué liberou uma palavra sobre o povo. Mudem o costume de vocês, mudem o estilo de vida de vocês, se separem para o Senhor. Em outras palavras, santificação fala de uma mudança de comportamento interior. Santificação não é apenas um conjunto de regras, de pode, não pode, o tamanho do cabelo, o tamanho da roupa, se pode isso, se não pode aquilo, se guarda o sábado, se não guarda o sábado. Muito mais do que as regras. Santificação fala de uma mudança interior, de uma mudança de prioridades interior. Nós estamos agora entrando no mês da primícia. Primícia nada mais é do que colocar Deus como primeiro, como único, como aquele que ocupa o centro da nossa vida. O Shema Israel é aquela frase tão famosa em hebraico que o povo judeu fala, né? Ouça, ó Israel, o Senhor é o único Deus. Amai, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Isso fala da primazia. Isso fala de colocar, de fato, Deus no centro da nossa vida. Em Êxodo capítulo 19, o Senhor fala com Moisés para que ele volte e santifique o povo, para que o povo se separe e no terceiro dia eles deveriam comparecer no monte para ter uma experiência, uma aliança, um pacto com o Senhor. E o que aconteceu ali, nós já sabemos, o povo teve medo quando Deus desceu no monte, o monte fumegava, o monte tremia, havia fumaça no monte, havia um clangor de trombeta, havia um barulho ensurdecedor, e o povo teve medo. E quando o povo teve medo, o povo olha para Moisés e fala: Moisés, vai você lá e fale você com Deus. E aí nós vamos fazer tudo que você falar. Tudo que você mandar a gente fazer, a gente vai fazer. O povo cria um interlocutor. O povo cria um primeiro intermediador. A santificação nada mais é do que um convite para que todo o povo venha e tenha um relacionamento íntimo com Deus. Não é da vontade do Senhor que tenha apenas alguns poucos se relacionando com Deus. O convite é para a congregação, o convite é para que toda a casa. Paulo, quando fala em 1 Coríntios capítulo 9, acerca da ordem do culto, ele fala: quando vocês se reunirem, um tem um cântico, um tem um hino, outro tem uma palavra de sabedoria, outro tem um ensino, cada um de vocês participem com ordem e decência. O que ele está dizendo?
para que toda a casa cultue ao Senhor, para que todos possam se reunir com o Senhor, para que todos tenham um relacionamento com o Senhor. Deus não quer ter intermediadores humanos. Deus não quer falar apenas com uma pessoa. Deus sempre quis ter uma nação, um povo eleito, um sacerdócio santo, povo de particularidade do Senhor. Ele quer ter um relacionamento com você. Amém? Salmo 135, verso 18, diz assim: tornem-se como eles aqueles que os fazem, e todos os que neles confiam. Tornam-se semelhante a eles, aqueles que os fazem. O que esse texto está dizendo? Esse texto está falando sobre adoração a ídolos. Se você pegar o capítulo todo, você vai ver o salmista dizendo: olha, o ídolo de vocês, ele tem braços, mas ele não pode pegar. Ele tem olhos, mas ele não pode ver. Ele tem ouvidos, mas ele não pode ouvir. E aí ele termina dizendo que, olha, vocês vão se tornar como eles. Tudo aquilo que você adora, tudo aquilo que você ama desesperadamente, você se torna igual. Quando nós estamos ministrando para casais, nós falamos muito sobre isso, que os casais têm uma tendência, chega numa altura do casamento, de tanto amor e cumplicidade, um começa a ficar parecido com o outro. Os casais têm essa característica de ficar parecido por causa do amor, por causa daquilo que o coração ama, o coração expressa, o coração vai se tornando igual àquilo que ama. Se nós adoramos o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, certamente a nossa vida passa a começar a ser transformada e sermos parecidos com Jesus. Foi isso que aconteceu com os discípulos, quando depois que Jesus é crucificado, é preso, e aí eles veem Pedro andando no meio do povo ali, no meio das pessoas, e eles olham Pedro e eles falam: você é um deles, você estava com ele também, você também precisa ser preso. Por que eles identificaram Pedro no meio do povo? Havia ali alguma característica visual, física, que Pedro estava se parecendo com o Mestre. Pedro estava se parecendo com Jesus. Apesar de toda a atrapalhada de Pedro, apesar dos pesares, havia ali já alguns traços de semelhança. É isso que Paulo fala, que nós estamos sendo transformados como uma imagem de um espelho, que você olha à primeira vista e é algo meio embaçado, mas nós estamos sendo transformados de glória em glória. Isso acontece com Moisés, quando ele sobe nesse monte e fica 40 dias se relacionando com Deus, ouvindo o Senhor, próximo do Senhor, próximo da glória de Deus, envolvido com a presença de Deus. Moisés desce, e a Bíblia diz, o próprio apóstolo Paulo vem dizer que aquela glória de Moisés fez com que o povo não conseguia olhar para o rosto de Moisés. Tamanha era a glória. Algo aconteceu com o relacionamento de Moisés e Deus, que o seu rosto transparecia, estava brilhando, estava resplandecendo essa glória. Quando nós nos envolvemos com a presença de Deus, nós não precisamos ficar preocupados com tanta regra, com tantos podes e não podes. Se nós estamos preocupados com regra, é porque certamente a prioridade, a nossa fonte está comprometida. Eu comparo isso a uma caixa d'água e uma torneira. Se você abre a torneira e a água está suja, não basta você trocar a torneira e botar uma torneira mais bonita, que é algo que você está vendo. Você precisa ver o que está acontecendo dentro da caixa. Pode ter um bicho podre lá dentro. Pastor Jackson, quando ministra sobre libertação, e ele fala sobre expulsar urubus e remover a carniça. A santificação é algo muito nesse sentido. Enquanto você está só brigando com urubus,
e a carniça continua lá, mais cedo ou mais tarde esses urubus vão voltar. Se existe ali um espírito de ira, de briga, de confusão, de perturbação, é uma casa que não tem paz, é uma casa que todo mundo grita com todo mundo, palavrão se tornou mel na boca da casa. Cuidado, cuidado, porque as fontes podem estar comprometidas. Nós precisamos levar santidade a sério. Nós precisamos nos comprometer com uma vida santa. Nós vivemos dias difíceis, dias onde o liberalismo teológico tem entrado dentro da igreja. O que é o liberalismo teológico? É a relativização da verdade, onde aquilo que sempre foi verdade, segundo as Escrituras, e a sociedade tem banalizado. Para você saber, isso tem entrado nas leis, isso tem flexibilizado leis de coisas que para nós é abominação, para o Senhor é abominação, para as Escrituras é abominação, e a sociedade já tem relativizado. Você sabia que a pedofilia em alguns países já é algo liberado por lei? Basta a criança ter consentimento. Se ela tiver consentimento, está tudo certo, não tem problema. Eles podem até se casar. Em alguns países da Europa, inclusive, isso já é lei. Esse relativismo da verdade, princípios e valores absolutos, que hoje, não, veja bem, Deus é amor. Veja bem, isso depende de uma interpretação bíblica. Você está falando de coisas do Velho Testamento. Rasga o Velho Testamento e joga fora, fica só com o Novo. O Deus do Novo Testamento é um Deus bonzinho, é um Deus da graça. Não existe mais ira com o Deus do Novo Testamento. Como se Deus tivesse tomado uma cartela de Rivotril no Novo Testamento e tivesse abandonado o Velho Testamento. Nós não podemos fazer essa separação, porque se nós formos abandonar o Velho Testamento, nós temos que abandonar os Salmos. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Se nós formos abandonar o Velho Testamento, nós vamos abandonar o Deus que criou os céus e a terra. Nós vamos relativizar a criação. Nós vamos jogar o Gênesis fora. E é em Gênesis que Abraão faz aliança com Deus, que nos alcançou. Segundo o apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 3, que diz que agora não é mais escravo, livre, judeu, homem ou mulher, que é filho de Abraão, mas todos aqueles que creem na obra redentora da cruz. Todos nós somos filhos de Abraão. Nós precisamos resgatar valores e princípios que estão saindo pelos vão dos dedos da nossa teologia fragilizada desses dias. Jesus, em Mateus 24, quando ele vai falar do final do fim dos tempos, ele fala: cuidado com o engano, cuidado com o engano. Vocês serão enganados. E Paulo vem dizer que ele vai vir até disfarçado de anjo. O diabo, muitas das vezes, ele não vem com um chifre na cabeça e um rabão, parecendo um dragão. Não, ele vai vir, muitas das vezes, muito bem vestido, falando macio. Se não for assim, ele não engana. Se parecer um bichão lá na sua casa, saindo fumaça da cabeça, no instantinho você vai gritar: misericórdia! Não vai? Vai ser facinho de entender que não vem de Deus. Mas para ser engano, tem que de fato, né? Se você pegar uma nota de 100, dessas que eles estão produzindo aí no quintal, e pegar uma nota verdadeira, você vai perceber que as notas que mais saem aí no mercado, ela é muito parecida com a verdadeira. Aquela nota que você fala assim: esse cara imprimiu isso na impressora. Essa é muito fácil. Vai chegar no comércio, no primeiro comércio que chegar, fala: opa, essa nota aqui é falsa. Para de fato ter um poder de persuasão, tem que ser muito parecido com o verdadeiro. E nós temos ouvido essa falácia
Deus é amor, João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Só que no mesmo capítulo 3 de João, tem o 36, que diz: quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Isso é Novo Testamento, isso não é Velho Testamento. Vocês estão muito sérios. Se eu tirasse uma foto daqui para mostrar para vocês a cara que vocês estão olhando para mim, não sei se é espanto de alegria ou de preocupação. Gálatas 5,16, só para terminar esse feixe sobre santificação. Por isso eu digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Está aqui uma chave, para a gente arrematar esse tópico sobre santificação. Vivam pelo Espírito, vivam uma vida que adora o Espírito Santo, que valoriza a pessoa do Espírito Santo, que tem uma intimidade com o Espírito Santo, que conhece o Espírito Santo, que já foi, inclusive, batizado no Espírito Santo, que tem uma experiência palpável com a presença de Deus através do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é a manifestação sobrenatural do Deus invisível. Nós precisamos de ter essa intimidade com o Espírito Santo. Uma vez que você tem esse relacionamento com o Espírito Santo, Paulo diz que você não vai satisfazer os desejos da carne. E ele continua dizendo quais são as obras da carne, quais são as obras do Espírito. Depois você pode ler esse capítulo todo na sua casa, você vai ver que o apóstolo Paulo, ele traz essa chave tão preciosa. Muitas vezes nós vamos lidar com situações em que você vai chegar diante do Senhor, vai falar: Deus, eu não consigo, eu não dou conta, é só através do teu Espírito na minha vida. Muda a minha mente, muda o meu coração, muda a minha natureza. Nicodemos, quando encontra com Jesus em João capítulo 4, ele fala para Jesus: Senhor, como eu faço para herdar o reino dos céus? Como eu faço para entrar no reino? Como eu faço para ser salvo? Jesus fala para ele: olha, é necessário nascer de novo, da água e do Espírito. Em outras palavras, Jesus está dizendo para ele: olha, você precisa nascer do Espírito. Você precisa ter uma experiência com o Espírito. Não basta você ter a religião na sua cabeça. Não basta você se encher de Bíblia. Você ser um bibliógrafo. Não sei nem se existe essa palavra. Você ser um recitador de texto bíblico. Você ser um grande estudioso das Escrituras. Você precisa ter uma experiência e nascer do Espírito. Você precisa nascer do Espírito. Cutuca quem está do seu lado e fala: você tem que ter uma experiência com o Espírito. Você precisa ter uma experiência com o Espírito Santo. Aleluia. Terceiro, para concluir. Primeiro, então, nós falamos de discernimento, nós falamos de santificação, e agora nós vamos falar de processo. Valorize os processos. Josué 4:9. Josué ergueu também 12 pedras no meio do Jordão, no local onde os pés dos sacerdotes que carregavam a arca da aliança tinham ficado. Essas pedras permaneciam ali até hoje. Essas pedras, esse altar que Deus falou para Josué edificar no meio do rio, fala de um relacionamento íntimo nosso com Deus. Deus falou para Josué edificar 2 altares, um no meio do rio, e depois que o rio voltou ao seu lugar, ele cobriu e ficou escondido e ninguém via aquele altar. Mas também Deus falou para Josué erguer um altar fora do rio, do lado de fora, num lugar visível. Isso fala de 2 altares. Eu e você temos 2 altares. Eu e você temos duas, como se fosse 2 vidas. Uma no nosso secreto e uma em público. Nós temos a nossa vida íntima com Deus,
quando nós entramos no nosso quarto e buscamos a presença de Deus, no nosso devocional, na nossa intimidade, no nosso TSD, como está escrito em Mateus capítulo 6, quando orares ao Senhor, entra no teu quarto, fecha a tua porta, e o Senhor que te vê em secreto te recompensará. Esse é o altar escondido, esse é o altar que as águas cobrem, que a presença de Deus cobre. E o altar fora do rio, esse altar fora fala de uma vida entregue na presença do Senhor. Aquilo que nós fazemos para Deus, aquilo que nós sacrificamos para Deus, fala das nossas obras, fala daquilo que nós temos produzido para o Senhor, fala das nossas ofertas, fala do nosso envolvimento com a obra de Deus, com a igreja, fala do nosso envolvimento com ministérios. Aqui nós temos tantos ministérios, talvez você que ainda não experimentou estar envolvido, mais envolvido com a igreja, nós temos tantos ministérios, mas também nós temos o ponto central da nossa igreja, que é as células, os life groups, né? Nós queremos também que você faça parte, que você se envolva também numa célula, onde você vai ser cuidado e também vai ser treinado para cuidar de outros. Isso fala de um processo que vai mudar o nosso estilo de vida. Quando eu falei de santificação, eu falei que isso transforma a nossa vida, transforma a nossa ótica, a nossa maneira de enxergar a vida, os valores que nós temos enquanto pessoas, a nossa forma de ver o trabalho, a nossa forma de ver a família, a nossa forma de ver o nosso futuro. E falando de processo, falando desse momento chave em que Josué fala para eles que eles deveriam erguer altares, Josué está dizendo para eles: olha, nós temos que ter um estilo de vida de adoração daqui para frente. Tudo que nós vamos fazer agora, nós precisamos estar priorizando o Senhor. Nós precisamos valorizar processos. Em Mateus capítulo 24, verso 15, o Senhor Jesus diz: assim, quando vocês virem o abominável da desolação, do qual falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda. Entende o quê? Quem lê, entenda. Jesus está falando sobre os sinais da sua volta, e aí no meio do caminho, ele fala assim: quem lê Daniel, entenda. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está trazendo aqueles que estavam ali ouvindo a sua mensagem e dizendo: olha, vocês precisam voltar para as Escrituras. Vocês precisam voltar para ler e entender. Vocês precisam voltar para discernir nas Escrituras. Vocês precisam voltar a uma vida de santidade e relacionamento com as Escrituras. Vocês precisam voltar para a palavra. Vocês precisam voltar àquilo que está escrito. Quem lê, entenda. Quem lê, entenda. Às vezes quando a gente pede para você repetir, não é para você ficar igual bobo aí, sendo constrangido com quem você não conhece, mas isso é didático, isso vai pregando na sua mente. Quando você chegar em casa e ler esse texto, e a hora que você vê lá, quem lê, entenda, vai voltar fácil na sua mente. Então olhe para quem está do seu lado e fala assim: quem lê, entenda. O Senhor Jesus está aqui valorizando o processo. Jesus podia dar a resposta para eles. Jesus podia simplesmente falar tudo o que precisava ser dito. Podia ensinar, entregar a resposta pronta. É o que nós mais queremos. A nossa sociedade é a sociedade mais imediatista dos últimos tempos. Nós somos a sociedade do controle remoto. Nós somos a sociedade que aprendeu a pedir comida no clique do celular. Tuf, está pedido. Nós somos a sociedade que aprendeu a fazer TSD com as mensagens prontas que vêm aí dos infinitos aplicativos. Já vem com uma fotografia bonita, com um texto-chave, já vem pronto. O cara manda um áudio com uma voz de rádio locutor, não é uma voz igual o Taquara Rachado, igual essa minha, mas é uma voz padrão Pastor Jackson, né? Uma voz bonita, eloquente. E aí o cara: bom dia, a paz do Senhor,
O texto desta manhã é o texto de Salmos capítulo 12. E ele continua. É 3 minutos, é coisa rápida, você vai ouvir rápido. Muitos já botam o play e vai fazer o café enquanto escuta. Nós queremos a coisa pronta. Assim como nos dias de Jesus, eles procuraram o mestre. Senhor, mostra um sinal, mostra para nós. Seja claro, seja objetivo. O que vai acontecer? Quando? Vai cair um raio? Não vai? O monte vai abrir? Mostra para nós queremos a resposta. Nós queremos a resposta pronta. Eu citei um testemunho aqui de manhã, e eu queria citar de novo. Eu achei que eu não ia falar, mas eu vou falar. Há um tempo atrás, eu ministrei uma palavra num culto. Pode ficar tranquilo, não foi aqui. E aqui nós não temos esse costume. E aí, foi um culto tão abençoado, e eu ministrei verdades das Escrituras, verdades tão genuínas. E foi um culto profético, e eu liberei palavras. E quando terminou a reunião, e eu estava suado, igual eu estou agora, né? E orando em línguas, e nós adoramos junto. E foi uma presença, um mover de Deus maravilhoso. E aí, eu terminei o culto, o irmão saiu lá do fundinho, me puxou pelo braço, falei, deve ser alguma coisa muito importante, o irmão talvez quer uma oração, está com uma enfermidade, enfim. E aí o irmão olhou bem para a minha cara e falou assim, me dá uma palavra de Deus. Aí eu olhei para a cara dele, olhei para o meu suor, quase que eu olhei para ele e falei, cara, eu trabalhei aqui 1 hora, não resolveu nada. Tudo que eu falei aqui veio do inferno então, porque se não veio de Deus, veio do capeta, só pode. Por quê? Porque nós somos místicos, nós queremos ver um anjo, nós queremos ver um sinal. É assim que os fariseus questionavam Jesus, mostra um sinal, faz alguma coisa. Os discípulos em algum momento falaram assim, mestre, ora para que caia um raio na cabeça deles. Nós queremos a experiência sobrenatural pronta, no estalar de dedos. Mas eu quero te dizer que Deus trabalha com processos, Deus trabalha com ciclos e estações. Ele faz questão de te colocar no processo. Foi assim quando ele ungiu Davi, logo garoto, e colocou Davi 15 anos para fugir de Saul, dentro de um processo para se tornar um guerreiro, para se tornar um grande líder, para se tornar rei. Foi assim quando ele fez a aliança com Abraão, deu a promessa para Abraão com 75 anos, e ele foi ver o nascimento de Isaac com 100 anos. 25 anos de processo. Eu não sei quanto tempo você está num processo. Não sei qual é a sua causa, qual é o seu gigante, qual é o seu desafio. Talvez você tenha orado por um filho, para que ele volte para os caminhos do Senhor. Talvez é uma circunstância que você quer sair de um ciclo difícil financeiro, você quer uma saída, você quer um escape, e você quer sair do processo. Mas Deus, pela sua infinita vontade, Ele te mantém no processo. Israel poderia demorar 40 dias no deserto. Eles ficaram 40 anos dentro de um processo difícil. Morreu gente, gente não viu a promessa, gente foi descartado do propósito porque respondeu errado dentro do processo. Queria que você